Olá, pessoas super, sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de HannahCast, que é onde a gente fala sobre negócios e superação na América. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, indicação, coisas boas que a gente só traz pessoas boas aqui, né, gente? Hoje com vocês, Roberta Mizun. Ela vai se apresentar para vocês e já fazendo um adendo, ela também é parceira aqui da Hannah Business, porque o tema que a gente vai trazer é muito importante. Então, se ligue nesse papo do início ao final para você entender tudo. Com vocês, Roberta Mizuno. Oi, tudo bem? Tudo Nossa, bem? é um prazer para mim estar aqui, para você que está nos assistindo também. É sempre importante a gente contar um pouquinho da nossa história para as pessoas saberem de onde a gente começou, como nós começamos e por que estamos aqui nos Estados Unidos, como chegamos aqui nos Estados Unidos, né? É verdade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Roberta, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu falo assim que tem convites que a gente fica, eu preciso chamar essa pessoa e vai, acontece alguma coisa, uma data não se encaixa ali, outra ali. E a gente estava até comentando no episódio anterior que a gente estava gravando, gente, porque aqui a nossa rotina é muito intensa, né? Então, pra gente adequar a agenda, a gente fica muito feliz e é precioso esse tempo aqui. Então, Roberta, você veio da onde do Brasil? Quanto tempo faz que você está aqui nos Estados Unidos para depois nós entrar aí na sua profissão e tudo que você faz aqui hoje? Então, eu sou do sul do Brasil, sou lá de Porto Alegre. E Porto Alegre. vai fazer 7 anos agora em julho que a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Uau! Ué, mesmo tempo que eu, você acredita? Chegamos aqui em 2018. 2018, julho de 2018. Eu falo assim que 7 anos já parece muito mais, não é? Meu Deus, gente, aqui o tempo é diferente. Roberto, você é mãe, é casada? Fala um pouquinho dessa parte sua pessoal. Sim, sou casada já há muitos anos. Quase 25 anos de casada. Uau! Tenho 2 filhas, Maria Clara, que vai fazer 21, e Maria Antônia, que fez 9 anos agora. Então, eu falo que eu tive 2 filhas únicas, né? Porque são 12 anos de diferença entre elas. E muito feliz, assim, de poder ter proporcionado, né, essa experiência para as minhas filhas. No começo não foi fácil, né? Principalmente para minha filha mais velha, que chegou aqui com 13 anos de idade. Então, foram alguns desafios, né? Mas que, graças a Deus, a gente foi superando aí. 13 anos e tá naquela fase que já tem bastante amizade, Exato. né? Escolar, convivência familiar, né? Foi bem difícil para ela, assim. Realmente, eu tenho muito orgulho dela, assim, porque ela foi superando a cada dia, né? As dificuldades do idioma, né? Que ela não falava. Depois na escola, as escolas aqui são muito grandes, muito imigrante. Então, ela foi uma guerreira, eu falo. Que bênção. E como foi esse desejo de imigrar e vir aqui para os Estados Unidos? Como que nasceu essa... Vamos imigrar? Eu nunca tive o sonho de vir para os Estados Unidos. Nunca tive projeto de sair do Brasil. Eu estava bem profissionalmente, sou advogada no Brasil. Uau. Meu marido trabalhava numa multinacional há mais de 20 anos. Mas eu comecei a ouvir uma vozinha, assim, no meu ouvido de que era hora de mudar, né? E eu não sabia para onde. Eu recém tinha mudado de casa. Fazia 5 anos que eu estava numa casa nova. A gente estava bem profissionalmente, eu e ele. Mas algo me dizia que eu tinha que mudar, E aí, eu resolvi, então, fazer uma proposta pro meu marido. Falei, vamos para os Estados Unidos? E ele falou, tu tá doida, tu tá louca. Meu Deus, não, a gente tá super bem aqui. Mas aquilo começou a queimar dentro de mim, que era a hora de mudar, né? E aí, por 2 anos, então, a gente se preparou para essa mudança. E aí, nós chegamos aqui em 2018. Mas, claro, a ideia sempre foi chegar aqui e fazer o que a gente sempre fez a vida inteira, né? Eu, principalmente, que é trabalhar na área de propriedade intelectual. Então, a ideia era migrar para os Estados Unidos e entrar nesse mercado aqui também. Maravilha. E aí, quando foi 2018 que vocês vieram, então estava todo mundo alinhado na mesma página. Não, vamos, é isso mesmo que a gente quer. Vocês buscaram ajuda? Já tinha gente que morava aqui, parentes, conhecidos ou não? Vocês chegaram, não tinha nenhum conhecido, não tinha ninguém que vocês tivesse contato. Como que foi essa transição? Eu falo que é um passo muito importante para a família, né, de imigrante, que o casal esteja alinhado. Sim. Né? Isso é fundamental, na verdade. Precisa estar na mesma página, os dois querendo chegar no mesmo objetivo. Então,
Nós viemos para cá, nós 4, e não tínhamos nenhum conhecido, mas tínhamos assessoria de um advogado. Maravilha. Então, nunca nos passou pela cabeça de vir e não poder ficar no país legalmente, né? Então, nós fomos assessorados o tempo inteiro por um advogado e as coisas foram acontecendo e, graças a Deus, foram dando certo. Que benção. E olha, a gente estava conversando agora há pouco assim, ó. A Mari veio quando tinha 15 anos para cá. E assim, geralmente os pais, né, sente esse desejo de vir porque algo despertou. Alguns vêm pela palavra, outros vêm porque algo realmente, tipo assim, não, é hora de mudar, né? E aí, eu fico vendo você falando, eu senti algo dentro de mim. Isso é tão legal quando a gente coloca essa percepção, esse sentimento e aquela voz, que eu falo que a voz interna é a voz de Deus, né? Quando a gente sente que precisa algo mudar, né? E aí, como a família é a base, eu acho que é o melhor caminho, vir todo mundo na mesma página. Por isso que eu te perguntei, porque quando você chega e começa a enfrentar os desafios e superar várias coisas que precisa quando você imigra, tá todo mundo consciente. Não, a gente tá junto no mesmo barco. Na verdade, hoje eu tenho esse entendimento de que foi a voz do Espírito Santo me guiando, né? Hoje eu consigo ver claramente que foi a mão de Deus que nos moveu para os Estados Unidos. Sim. E por que eu tenho certeza disso? Porque aqui na América foi o lugar em que eu conheci a Deus. Nossa. Foi o lugar que eu entreguei minha vida para Jesus. Foi o lugar da minha conversão. E não só da minha conversão e da minha entrega para Deus, mas de toda a minha família. Meu Deus, então, essa mudança tinha um propósito. E que não era um propósito para negócios ou para business, nada disso. Essa mudança para os Estados Unidos foi justamente por essa proximidade, para conhecer de fato a Deus. Para essa transformação, né? Eu falo que é a transformação, porque quando a gente entende isso, eu falo assim, nossa, eu fui transformada. Exato. E mesmo a gente, porque assim, quando eu vim para cá também, eu estava numa fase onde eu estava com a fé muito abalada. Então, eu falo assim, que nada é em vão. Quando Deus nos trouxe para cá, eu falo assim, que foi para nos reestruturar, para nos firmar na fé. E é tão bom quando a gente entende isso, daí a gente consegue passar por tudo falando assim, não, porque tudo tem um propósito e Deus está nos guiando, né? E quando a gente é movido por uma palavra, que hoje eu sei foi uma palavra, a gente não se desespera. Exatamente. A gente vai caminhando, né? E Deus vai colocando o caminho e a gente vai trilhando. Então, tudo foi muito leve, né? Em que pese os desafios, sim, foi muito leve, né? Assim, conversando com outras pessoas, com amigos, a gente vê que a nossa caminhada tem sido leve porque nós temos aquele que tem nos guiado. Exatamente. Então, faz total diferença, né? Então, assim, no contexto geral, o seu maior desafio, acredito eu, que foi com as crianças. Foi com a Maria Clara, minha mais velha. Com certeza. No primeiro ano, o meu marido trabalhou comigo, né? Mas não tinha nada a ver com a área dele. Então, ele me deu um suporte ali no primeiro ano pra gente estruturar a empresa. E depois, ele foi procurar, né? Um trabalho fora da área dele. Então, eu sei que ele também superou muitos desafios, né? Eu falo que falar inglês no Brasil é uma coisa, mas falar inglês na América é diferente. Principalmente quando tu precisa participar de uma entrevista, enfim. Então, também foi um desafio ali para nós quando ele foi buscar trabalho fora, né? Sim. Mas Deus foi conduzindo e hoje ele trabalha numa multinacional. Uau, aqui. Olha isso. Que trabalha numa multinacional. Ele trabalhou para o Exército, trabalhou num projeto, na verdade, para o Exército americano. Então, Deus foi abrindo as portas mesmo. E aí, o inglês foi só melhorando, então. Foi. Porque, igual você falou, no Brasil, o nosso inglês é de uma forma e chega aqui na prática, a realidade é outra, né? Hoje, a nossa empresa, ela foca muito em atender os brasileiros, né? Então, assim, acaba que a gente sempre orienta da melhor forma o profissional que, para ele poder introduzir, ele começa a atender o público brasileiro, mas depois introduz para a parte imigratória no sentido, vamos avançar o business, vamos partir agora para o mercado americano, que é o mercado que a gente está,
né? Sim. Porque, assim, eu acho que é bem importante isso. Igual sua esposa chegou, foi te ajudar, mas ele já estava visualizando ir para a área dele e aprimorar o inglês, né? Exatamente. Ô, Roberta, e dentro desse contexto que você chegou aqui, você já sabia que ia chegar fazendo isso? Demorou quanto tempo pra, agora eu vou abrir a empresa? Você já chegou com a empresa aberta ou você demorou algum tempo, fez um estudo de mercado? Como que foi essa abertura do seu negócio aqui? Na verdade, a empresa foi aberta em março de 2018 e eu cheguei em julho de 2018. Então foi aberta antes de você chegar. Então, já estava aberta. Quando eu cheguei, nós já procuramos, na época, um coworking, que era a nossa realidade para o começo, Sim, né? aham. E nós nos estabelecemos ali por algum tempo, na verdade, até a pandemia. E nós já tínhamos feito um estudo de mercado antes de chegar aqui. Então, de fato, foi uma preparação de 2 anos para mudança, Muito como bom. família, mas também como negócio. Nós sabíamos Do espaço que tinha aqui para exatamente, vocês. as deficiências, né, que havia naquela área. Não, e com certeza havia muita, né? Porque a gente estava conversando com alguns empresários que estão aqui há muitos anos e eles só tiveram acesso ao que você faz, gente, que é registro de marca, a gente vai adendar mais sobre isso, depois que você chegou. É, Vários, mas muito mesmo, assim, que a gente pode citar até nomes aqui, que foi a Roberta que fez a minha registro de marca. Foi a Roberta. verdade. E tanto É. que depois eu fui olhar os portfólios e falei assim, que incrível isso, gente. Então, assim, isso é tão maravilhoso porque você veio para somar. Eu acredito eu que agora você olhando para trás e fala assim, uau, quantos empresários eu já consegui ajudar e poder, né, como que fala, blindar essas empresas, né, com o seu trabalho. É verdade. E aí, quando você chegou, que você começou em julho, então? Em julho Em de julho. 2018. E aí você começou, como que foi esse acesso à comunidade, à sociedade, começar a conhecer as pessoas e tudo mais? Foi um trabalho de formiguinha. Primeiro a gente começava a fazer umas pesquisas para saber se a marca daquela empresa estava registrada ou não. Aham. Não estava registrada. Aí nós fazíamos, por exemplo, várias cartas para vários empresários. E nós íamos de porta em porta. Literalmente, nós batíamos nas portas das empresas. Nesse primeiro ano, meu marido comigo. Aham. E aí nós chegávamos lá, então, eu gostaria de falar com a Ana, né? Para falar sobre o registro da marca dela. Aham. Se ela estava, era a oportunidade que eu tinha de sentar com ela e conversar sobre isso. Se ela não estava, eu deixava uma carta. Mas eu não Que podia legal, perder gente. a oportunidade de me apresentar para ela, de apresentar o meu negócio e de mostrar para ela a importância que era aquela proteção. E assim a gente fez. Por muitos e muitos meses, dei muitas palestras, né? Na época tinha um grupo de empresários aqui, então eu dei palestra aqui, dei em Tampa, fui também para Miami. Todos os grupos de networking a gente estava presente. Então a gente foi assim fazendo conexões, Sim, né? sim. E aí as coisas devagarinho foram acontecendo. Para você, como que foi, assim, por exemplo, você chegava no primeiro estabelecimento, já pesquisei, já fiz a carta, você teve uma receptividade boa, aceitável, a primeiro momento, ou você tinha retenção das pessoas pelo fato de não conhecerem você? Não, na verdade, até hoje, o empresário, ele acha que o registro da sua marca, ou enfim, da sua inovação, é um custo. Ele põe como um custo, né? Não como investimento. E não como investimento. Na maioria das vezes, o empresário ele vai abrir a empresa, ele vai começar a colocar seu produto no mercado, vai começar a oferecer seus serviços e a última coisa que ele vai pensar é nessa proteção. Então, eu precisei, nesses 7 anos, mostrar no mercado que, na verdade, esse é o primeiro passo. Antes de qualquer coisa. Sim. Então, é um trabalho constante de educação mesmo, né? Uhum. E aí, quando o empresário ali, ele aceitava, era mais rápido, assim, no modo, entendi, quero isso, ou não, vou pensar? Vou pensar. Vou pensar. Sempre não vou pensar. Sempre. E aí, depois que começou a ter as primeiras aceitações, foi aonde as pessoas começaram a ter consciência? Foi através dos workshops ou depois do primeiro cliente aceitado? Assim, como que foi essa parte de vendas, assim, comercial? Na verdade, na dor. Foi na dor mesmo do empresário.
Algumas pessoas tiveram que mudar suas marcas nesse meio tempo. Algumas pessoas estavam na iminência de perder as suas marcas. E isso começou, né? No boca a boca, começaram a falar. Eu tenho vários cases de empresários que por muito pouco não perderam. Ou alguns que obrigatoriamente tiveram que mudar, né? Que tiveram perdas financeiras em virtude de não terem o registro das suas marcas. Então, isso começou a se tornar notícia. Sim. Né? E eu, claro, daí já tinha cases dentro da empresa que eu podia mostrar para aquele cliente que estava chegando. Olha, né? Eu sei o caminho. Nós sabemos aonde tu pode chegar se tu não fizer essa proteção. E aí, depois que a gente começou a trabalhar, aí começaram as indicações. Gente, eu acho tão importante essa parte que eu tô perguntando aqui pra Roberta, porque eu falo assim, que quando você chega, você não tem uma linha de network. Então, o que é importante? É fazer o que ela de fato fez. Ir no one-to-one, né? Tipo assim, vai no 1 por 1, depois vai pros workshops, vai pros eventos. Os eventos são muito importantes, né, Roberta? Muito importantes. Porque ali você vai levar o seu conhecimento, você vai estar dando notoriedade pro que você faz, você vai estar expondo o que você faz linhas de amizades, eu acho que isso é muito importante. Quando eu cheguei em 2018, eu falei assim, como eu vou fazer para adentrar o mercado de trabalho novamente? Eu estava num processo, e aí, conversando ali com a minha advogada, ela me deu as instruções. Ela falou assim, o seu BP tá pronto, agora você vai fazer a sua parte. Foi onde eu comecei, mesmo com as crianças pequenas, né? Eu falei assim, eu tenho que fazer, e não tem outro jeito. Então, eu preciso ir para os eventos, eu preciso ir para os workshops. Vou criar um podcast, na época era Super Podcast, onde eu comecei a trazer pessoas para me poder fazer relacionamento. Legal. Então, fui criando um caminho, foi abrindo. Mas eu tive que fazer a minha parte sem importar com os não que eu iria levar e com quem é você, não tem problema. Eu sei quem eu sou. Exatamente. Eu sei do meu profissionalismo e é assim que as coisas dão certo. Porque muitas das vezes, mesmo com planejamento, ou às vezes sem planejamento, a pessoa chegando aqui, ela se trava ou se bloqueia porque ela acredita que as oportunidades têm que vir, né? Sendo que a gente que tem que criar. E aí, ouvindo você, isso a gente reforça ainda mais para quem está nos ouvindo, né? E aí, depois de quanto tempo você aqui fazendo esse trabalho, indo para evento, etc e tal, que você falou, não, agora eu vou abrir meu escritório, agora eu estou em outra fase, como que foi? Na verdade, quando a gente chegou em julho, a gente já abriu. Né? Eu participava também de grupo de mulheres empresárias. Então, eu tinha a oportunidade de dar palestras também dentro desse grupo, né? Enfim, foram muitas conexões, né? E ainda faço conexões porque a gente não pode parar. A gente não pode parar de fazer conexões, né? Mas as coisas foram tomando uma proporção porque a gente foi crescendo de fato, né? Esses dias, eu peguei o meu business plan do meu processo migratório. Porque eu que fiz o meu business plan. Olha isso, que legal. Eu que fiz. Porque eu sabia a minha realidade. Você fez lá? Sei lá no Brasil, antes de vir. Não, eu fiz aqui o meu business plan. Tá, eu fiz aqui e o meu business plan foi dentro de uma realidade, né? Nada além daquilo que eu visualizava, né? Sim. E de fato a gente foi crescendo conforme o business plan. Ai, gente, isso é o máximo. A gente não extrapolou. Tipo, para mostrar para a imigração que nós seríamos, super extraordinários dentro da nossa área. Não, a gente foi dentro de uma realidade mesmo. E a gente foi crescendo ano a ano. Aí, claro, depois dessas conexões, aí os clientes mesmo, né? Hoje já vêm por intermédio de indicação. E glória a Deus, porque hoje eu recebo contato de pessoas que me falam, Roberta, sei lá, o João me indicou você. E eu não conheço o João, entende? Então, a empresa já caminha sozinha, graças a Deus, né? Mas a gente gosta de estar sempre em conexão. Eu falo que isso é um bom sinal. Quando você começa a receber cliente por indicação, é o sinal que você já deu certo. Porque você fez um serviço bem feito e alguém te indicou. Então, isso é uma sanchela, né? Tipo assim, muito bom isso. Agora, vamos explicar para o pessoal que está nos ouvindo agora. O que é registro de marca e qual a importância de ter o registro da marca? Então, todo mundo que tem um negócio, não importa o tamanho do negócio, se tu abriu as portas hoje ou se tu abriu já há um tempo, inclusive posso te dizer que tu tá atrasado.
Mas qual é a importância, né, das marcas? As marcas, elas existem não para proteger o empresário. Eu falo que as marcas existem para proteger o consumidor. Porque elas distinguem produtos e serviços. Então, eu posso contratar um serviço sabendo que por trás daquela marca existe uma qualidade, né? Existe toda uma característica que envolve. Então, quando eu vou comprar um produto também, eu escolho muitas vezes pela marca. Porque eu sei o que tem por trás, né? Então, eu sei que tem tecnologia, que o produto é bom, que ele não vai estragar. Então, as marcas, elas vêm para distinguir produtos e serviços. E qual é a importância disso? Se eu tenho registro, a lei me garante que eu sou o dono. Porque tu pode usar uma marca uma vida inteira e se tu não registrar, tu nunca vai ser dono. E a exclusividade. Então, se alguém no país, né, começa a usar uma marca idêntica ou semelhante, que possa vir causar confusão para o consumidor, porque a proteção é para o consumidor, eu tenho esse direito de impedir que outra pessoa faça esse uso. Então, na verdade, quando tu registra a tua marca, tu tá garantindo uma segurança jurídica de que tu vai começar o teu negócio e ninguém vai vir dizer para tu parar de usar. Uhum. Né? Eu tenho um caso que chegou para mim de uma empresária que há muitos anos trazia produtos do Brasil para os Estados Unidos. Isso não é um problema. Ok, ela sempre trouxe com a marca dela. Até o dia que eu recebi uma ligação dela e ela disse, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu tenho um container preso no porto de Miami. Eu disse, mas o que aconteceu? Ela disse, por causa de marca. Então, por muitos anos, ela trouxe o produto dela. Até o dia que alguém registrou essa marca nos Estados Unidos e ela não podia mais trazer. Meu Deus. Então, a lei também te garante isso, né? É. Que quando tu tem uma marca registrada no país, tu tem alguns benefícios. Dentre eles, impedir que produtos entrem no país com uma marca idêntica à sua. Nossa, esse é um ponto muito importante. Essa parte eu não sabia. Ô, Roberto, e olha só. A gente estava até conversando antes. A importância do registro de marca antes mesmo de iniciar o negócio. Porque se você já tem entendimento qual que é o modelo de negócio que você vai abrir e qual o patamar e o rumo que ele vai tomar, igual, por exemplo, você fez o business plan. Começou no primeiro ano, você já sabia o que você almejava alcançar dentro da projeção. Segundo ano, terceiro ano. Então, se você está iniciando um negócio, vai criar uma marca e já sabe que rumo esse negócio vai tomar de grandeza, por que não registrar logo antes de abrir? Exatamente. Ou após abrir ali. Porque, imagina, você faz um trabalho enorme e aí, quando você está lá na frente, você descobre que você não tem direito sobre essa marca que você criou. Porque outra pessoa foi lá, às vezes registrou, às vezes nem porque ela vai executar. Já aconteceu, assim, de ter esse tipo de coisa que alguém registrou sem nem usar a marca, mas registrou porque depois quer ganhar algo em cima, esse tipo de coisa? Então, nos Estados Unidos, especificamente, para a obtenção do registro da marca, precisa mostrar o uso. Então, não existe uma reserva de propriedade, né? Para a obtenção da propriedade, tu precisa demonstrar esse uso em algum momento. E aí, claro, a lei vai te dar alguns prazos para tu demonstrar o uso, né? Mas nada impede, por exemplo, que tu estejas no Brasil, com a empresa aberta nos Estados Unidos, fazendo um planejamento para vir e faça o teu requerimento de registro. Não tem problema nenhum. Acontece muitas vezes, né? Sim. De empresários que estão querendo investir no mercado americano e já vem com uma marca, pelo menos protocolada ali, o processo de registro. Exatamente. Né? Mas aí a gente já fez uma pesquisa antes para saber a possibilidade dessa marca ser registrada ou não. Então, porque às vezes pode acontecer dela ter registro no Brasil e aqui ela não poder registrar porque já tem registrado também, né? Acontece sim, porque as marcas elas têm proteção nacional. Então não quer dizer que tu tenhas o registro no Brasil que automaticamente terá nos Estados Unidos. Aqui existe um banco de dados, né, de marcas, existe uma legislação e o examinador ele vai fazer uma pesquisa nesse banco de dados dele para saber se aquela marca infringe outro registro aqui. Qual que é a maior diferença do registro de marca no Brasil e aqui nos Estados Unidos? No Brasil, a regra é
quem pede primeiro ganha o registro. O usuário anterior de boa-fé é a exceção no país. Nos Estados Unidos é o contrário. O usuário anterior é aquele que tem a prioridade no registro. Então, como assim? Se nos Estados Unidos houver uma disputa de marca, onde nenhuma tem o registro, mas as duas estão buscando essa proteção, aquele que demonstra o uso anterior, ele vai prevalecer com o registro. Maravilha, bem explicada a diferença, né, gente? E aconteceu assim que um cliente nosso que ele queria um nome específico e a gente pagou para você realizar a busca de anterioridade. E aí o nome que ele queria já havia sido registrado e nem era aqui. A pessoa mora em outro país, mas ela registrou aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu achei isso legal, porque antes da gente criar a marca, de criar o design, que foi até o Ricardo que fez, Sim. a gente já sabia que não poderia usar aquele nome, porque agora você imagina se a gente pega e fala, não, o cliente chega aqui e fala, eu quero esse nome. Aí a gente fala, tá bom, vamos criar o design, é X valor, cria a marca para o cliente, coloca esse nome no mercado sem saber que depois ele não poderia registrar a marca, né? Exato. Então, eu falo assim que até essa pesquisa anterior, ela é importante, né? Antes de fazer qualquer tipo de design, de criação, web design, porque às vezes o domínio do site está liberado, às vezes alguma outra coisa está liberada, mas para o motivo que você está buscando abrir aquele negócio, você vai ter constrangimento lá na frente, né? Exatamente. As pessoas às vezes querem pular essa etapa da pesquisa, né? E talvez ela seja a etapa mais importante. É mais importante. Porque ela antecede o protocolo do processo e ali você vai minimizar muitos riscos de protocolar um processo e dar errado, né? Então, várias vezes a gente faz pesquisa de marca e a gente já diz para o cliente, ó, não vamos avançar com essa marca porque vai dar errado. Então, ele para o planejamento dele e ele faz uma reestruturação, ele faz um rebranding. Exato. Né? E aí, nós também fizemos esse trabalho. E a gente, além do rebranding, né, que auxilia o cliente ali, a gente já entrega para ele um nome que possa ser registrado. Que foi o que aconteceu no caso do teu cliente. Exatamente. E eu falo que são vários setores, porque, por exemplo, esse cliente específico foi alimentício. Né? Então, assim, um exemplo, no caso de loja de roupa, beleza também, que as pessoas, a maioria das pessoas hoje, elas introduzem no mercado da beleza e ela já tem esse olhar de futuramente criar um produto de pele, alguma coisa, ou algo da marca própria para a área da beleza. Então, imagina você fazer todo esse trabalho, gente, repetindo. Faça primeiro a pesquisa de anterioridade e procura essa informação primeiro. Se tudo aquilo que você vai montar e estruturar aqui nos Estados Unidos, tem acesso liberado para a sua marca, não é isso, Roberto? Exatamente isso. E assim, agora vocês já entenderam também a diferença do registro de marca no Brasil e o registro de marca aqui nos Estados Unidos. O que mais a gente pode deixar de atenção para quem está nos assistindo em relação a registros, patente, outro tipo de trabalho que você executa dentro da sua empresa? Então, a gente atua na área de propriedade intelectual, né? Que seria o guarda-chuva maior. Tá. E dentro da propriedade intelectual, nós temos a propriedade industrial, que seria a proteção de marcas e patentes. E a questão de copyright e registro de software. Tá, vamos entender toda essa diferença. Então, vamos lá. Eu criei um produto, né? E esse produto, sei lá, é uma caneta. E ela tem lá uma série de características diferentes de tudo que já existe. Ela traz outras melhorias que uma caneta comum hoje traz. Certo. Então, a partir disso, eu desenvolvi uma inovação. Eu criei algo novo, né? Ou algo que vai melhorar o que já existe no mercado. Então, dessa proteção, nós podemos tratar as patentes. Quando traz uma inovação, né, ou um processo diferente que seja aplicado na indústria. Perfeito. Tá? Mas esse produto, ou esse processo, enfim, ele precisa de um nome. Então, este nome a gente chama de marca, que vai distinguir um produto ou um serviço. Então, as marcas, a gente dá nomes, né, a produtos e serviços. Então, são duas proteções distintas, com processos distintos, totalmente diferentes, com proteções de tempo diferentes.
tá? Maravilha. Agora, se eu criei algo que veio a partir do meu intelecto, por exemplo, se eu escrevi um livro, ou eu escrevi uma música, ou eu pintei um quadro, ou eu desenvolvi um e-book que existe um conteúdo, aí nós podemos tratar das proteções de direito autoral, Perfeito. de copyright. Então, é uma outra proteção, num outro órgão, com outro tempo de duração. Então, são várias proteções. Mas se eu desenvolvi um aplicativo, independentemente do tipo de objetivo que é esse aplicativo, eu desenvolvi, ele é um software. Eu posso proteger o próprio software e esse software vai ter um nome. E eu também posso proteger esse software através de marca. Maravilha. Então, existem várias proteções e aí a gente sempre vai entender do cliente, né? Aquilo que ele busca. Às vezes ele vem buscar uma proteção, quando vê, sai com mais proteções. Sai com mais. Então, tudo basicamente, entender de fato aquilo que o cliente está buscando, mas entender que toda marca ela precisa ser registrada. Com certeza. Esses tempos eu ouvi de alguém assim, eu quero vender minha marca, meus produtos na Amazon, né? E a gente sempre encoraja as pessoas a buscarem proteções, não porque vai vender na Amazon, mas porque precisa blindar o seu negócio. Exatamente. Né? A Amazon, inclusive, oferece diversos benefícios, né, de propriedade intelectual, de propriedade industrial, para quem tem uma marca registrada. Eles têm um programa dentro da Amazon para isso. Mas mais do que isso, não é sobre uma proteção dentro da plataforma, mas uma proteção a nível nacional. Então, a proteção de marca, ela é imprescindível para quem tem um negócio. Exatamente. E dá uma relevância, autoridade, confiança, tudo, né? Exatamente. Porque é o olhar diferenciado que o empresário está tendo sobre o negócio dele e transmitindo isso para o consumidor final, para o cliente final, né? Eu tive nesses 7 anos, eu tenho muitos casos, né? Mas um que na época, me marcou bastante. Chegou em mim, eu nunca me esqueço, eu sábado entrando no Costco, uma ligação no meu telefone. Roberta, a gente tá trazendo, sei lá quantos mil produtos do Brasil para cá, né? Já estão aqui dentro dos Estados Unidos. E aí, na primeira oportunidade que eles foram oferecer o produto à venda, num estabelecimento X, a pessoa perguntou se eles tinham marca registrada. E aí, eles não tinham, e eles precisavam fazer esse registro para ontem. E eu disse para eles, bom, antes de nós entrarmos com o processo, nós precisamos saber se essa marca pode ser registrada. E nós fizemos a pesquisa de anterioridade. E aí, na pesquisa, nós já identificamos a mesma marca registrada para o mesmo produto. Meu Deus do céu. Se eu não me engano, eram 200 mil frascos que eles tinham do produto. E aí, o que eu falo para eles? Olha, essa marca não pode ser registrada. Então, nós tínhamos duas opções. Ou eles mudavam a marca, ou eles criavam novos rótulos para aquele produto. Olha isso, gente. E na época, nós sentamos, né, eu e os 2 sócios, para a gente ver uma alternativa. Mas a verdade é que aquela marca, daqueles milhares de produtos que estavam dentro dos Estados Unidos, não poderiam ser comercializados. E aí eles chegaram, na época, à conclusão que era melhor fazer uma doação dos produtos para abater no imposto de renda, na época, do que criar novos rótulos para aquele monte de produtos. Ou seja, ia ficar um valor fora né, da realidade, assim, para revenda depois. Então, o investimento é tão pequeno. É verdade. E o risco é tão grande que é melhor começar certo, né? E foi engraçado porque a gente estava em 3 consultores. E aí, um deles falou assim, nossa, mas por que falar de registro de marca agora? O negócio ainda está nascendo, está começando agora. Eu falei, exatamente, porque está começando agora... E pela grandeza do projeto, tem que ser agora. Exato. Não tem, a pessoa, por exemplo, o cliente, às vezes ele não tem consciência, ele não tem esse conhecimento. Então, vai da decisão dele. Eu não quero pagar esse valor agora. É muito caro. E aí, quando você mostra todo o contexto, o material, né, que você tem, que a gente mostra ali para o cliente, e mostra para ele que isso aqui não é um custo, isso aqui é um investimento importante para ele, então a gente deixa esse cliente ele consciente, ele está
a par de tudo que pode acontecer. Então, se ele vai tomar a decisão de fazer o registro agora ou depois, mas a parte importante que é de comunicar e passar esse conhecimento, ele vai ter. Sim. Né? E aí ele vai decidir. Ah, Ana, Então, tá aqui, ó. Tem a Roberta, ela faz, tem os casos de sucesso, tem as pessoas que fizeram, e aí vai de você tomar uma decisão. Em contrapartida, eu tenho clientes, vários clientes, que se o produto lançou, eles já têm pelo menos o pedido de registro de marca. Então, eles sempre me ligam, Roberta, estamos com ideia de lançar tal produto e a marca é tal, pesquisa para mim. Então, imediatamente... Antes de lançar, antes deles avançarem com o projeto, né? Eles já, pelo menos, a gente já entrou com o processo de registro da marca. Então, eu tenho clientes top 1 no segmento deles dentro da Amazon, com várias linhas de produtos, que eles já, antes de lançarem lá dentro da plataforma, nós já temos pelo menos o processo de registro. Com a segurança, né? Eles estão seguros. Eles estão seguros que eles podem lançar e... Ô, Roberta, e pro pessoal que nunca fez e que tá querendo saber, fala para nós quanto tempo que é que esse registro tem validade, como que funciona a renovação de tudo isso? Então, a pesquisa de anterioridade, né, a gente entrega em até 3 dias úteis e ali a gente vai saber se podemos avançar ou não. Certo. Então, do pedido de registro, ou seja, do protocolo do processo até a concessão do registro, se essa marca já está em uso dentro dos Estados Unidos, mais ou menos uns 10 meses. Mas eu vou ter que esperar todo esse tempo para começar a usar? Não. Né? Pode começar a usar no momento que a gente protocolar. Ou até antes. Né? Se eu te disser ali, tá liberada, já começa a usar e a gente já, inclusive, pode instruir esse processo com provas de uso. Né? Sim. Porque é importante, como eu falei lá no começo, que para receber o registro de uma marca, ela precisa estar em uso. Sim. Então, esse uso vai ser demonstrado ou no começo do processo, ou em algum momento quando eu for notificado para fazer isso. Tá? Perfeito. Como no Brasil e na maioria dos países, a proteção é de 10 anos, a contar da concessão do registro. Alguns casos não é da concessão, como alguns outros países, mas nos Estados Unidos, Brasil... é sempre da concessão. Então, se a minha marca foi registrada em 2025, eu terei 10 anos de proteção. Nos Estados Unidos, a gente precisa, no meio do caminho aí, demonstrar o uso, sob pena de perda do direito. Então, se eu deixei, né, durante esses 10 anos de usar a minha marca, eu vou perder o registro, eu não vou conseguir prorrogar e manter esse registro válido. Independente do ramo. Sim. Independentemente do ramo. Claro. Então, se eu buscar uma marca mista, que ela é composta de nome e logotipo, ou até um nome estilizado, eu preciso usar ela exatamente conforme ela foi registrada. Se eu, durante esse tempo, fiz um rebrand, dei uma modificada, eu já não consigo prorrogar. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente pode conversar depois com o cliente a respeito disso, né? Alguns caminhos que a gente dá para ele também, para que ele mantenha sempre o registro dele válido. Maravilha. Porque, assim, tem a parte que o cliente ele tem a opção de usar só o nome com a logo, registrar a logo separado, por exemplo, a imagem separado do nome. Isso. Então, todos esses detalhes vai ocasionar como que esse registro vai ser executado e te dar direito de uso, né? Exatamente. E nesse tempo de validade do registro, né? A gente procura também, claro que não seria um serviço, né, que a gente oferece para o cliente de monitoramento do uso da marca dele. Né? A gente monitora o processo, né, o registro. Ou seja, se alguém está tentando registrar a marca igual a dele, isso a gente faz, esse monitoramento. Mas mesmo assim a gente se depara, né? A gente segue alguns clientes nas redes sociais, a gente acompanha. Então, a gente se depara que dentro desses 10 anos, às vezes o cliente mudou. Às vezes, eu tenho um cliente que agora mesmo, tem 2 anos que registrou a marca, eu já vi que ele mudou a marca dele. Então, eu volto a conversar com ele. Olha. Para dizer, olha, a tua marca tá diferente daquela que foi registrada. Nós temos 2 caminhos aí. Ou tu volta a usar a marca que está registrada, ou a gente busca a proteção da nova marca, né? Da nova logomarca. Ou a gente não vai conseguir manter esse registro válido no futuro. Então, a gente procura dar essa assessoria também, né?
Ah, com certeza, isso é importante, né? Roberta, e no Brasil, você fazia então esse trabalho já também? Sim. Já fazia esse mesmo trabalho? Lá, e para executar isso lá, essa formação que você teve de advogada, foi para executar esse trabalho? Como que surgiu assim? Você falou, não, vou seguir para essa área, né? Sabendo que é bem amplo a advocacia. Sim. Então, na verdade, tudo começou com meu pai. Uau, olha isso, que legal. Desde muito jovenzinho, meu pai começou a trabalhar como office boy no maior escritório de Porto Alegre, de propriedade intelectual. Nossa. E aí os anos foram passando e tal, e até que ele saiu em 1986 e abriu a empresa dele. E aí, quando a gente cresceu, eu tenho mais 2 irmãos, né? A gente começou a trabalhar na empresa da família. Que legal. Então, eu comecei a trabalhar como telefonista. Porque meu pai sempre dizia que a gente precisava conhecer tudo. Desde atendimento ao cliente, a questão burocrática, administrativa. E eu fui passando por todos os setores. Olha Até isso. que cheguei no jurídico. Então, eu era estagiária dos advogados. Né? E aí, fui fazer direito e tudo mais. Até chegar, então, na posição de diretora jurídica da empresa. Olha que legal. Que história, tá vendo? A gente não ia saber se eu não perguntasse o que foi. Então, na verdade, a minha vida inteira, eu e minha família toda, né? Então, seu trabalho é legado, é de geração já. Exatamente. Que legal, gente. E você tem mais 2 irmãos. Tenho mais E 2 eles irmãos. trabalham com isso também. Trabalham. Uhum. E aqui nos Estados Unidos você veio 7 anos e teve mais alguém que teve esse desejo de vir? Não, só eu mesma. É. E aí eu trabalho aqui, Aham. cuido das operações dos Estados Unidos, né? E outros países também. Então, a gente não faz só registro de marca Brasil e Estados Unidos. Maravilha. Tá? Agora mesmo, o Ricardo, que é o meu sócio no Brasil, esteve aqui e levou o certificado de registro de uma marca para um cliente no... Como que é o nome do país? Vietnã. Gente, olha isso, que incrível. Uhum. Então, a gente fez a proteção dessa marca para ele no Vietnã. E o Ricardo acaba cuidando das operações do Brasil, né? Então, a gente se divide assim para... E, claro, eu ainda advogo no Brasil, faço processos judiciais no Brasil. É sério mesmo? Sim. Gente, é super mulher, né? Sim, então toda a parte de propriedade intelectual para os nossos clientes, eu ainda advogo no Brasil. Que legal. E aí, seu esposo agora já tá na área dele, trabalhando no multinacional. Sua filha já se formou na high school, terminou? Como que tá essa Sim. parte? Daí meu marido trabalha nessa multinacional aqui, tá super bem lá. A minha outra filha formou na high school, é funcionária da Disney, Uau. trabalha na Disney, faz faculdade aqui também e tá indo para a área da estética. Então é o que queima no coração dela aí, a área da estética. Maria Antônia foi pro 4º ano. E estamos todos vivendo. E aí, como que foi essa parte também de... Porque eu acredito que a gente, quando tá no Brasil, você tem uma estrutura, igual vocês falaram, vocês estavam super bem lá. Você tinha também essa parte que tinha pessoas que te ajudavam em casa, que tinha essa, como que fala, essa assessoria interna, cuidando ali enquanto você trabalhava. Sim. E aqui você conseguiu ter isso também, ou você também começou a fazer essa gestão 360 igual as mulheres normalmente costumam fazer, e a dividir o tempo ali, casa, trabalho, filho, escola, que é totalmente diferente dessa rotina. Como foi pra você? Não, no Brasil a gente tinha uma estrutura, né? Uhum. Uma pessoa que trabalhou comigo por 13 anos, na verdade, até o dia de eu vir embora. Chegou aqui, não tem jeito, gente. A gente vai ter que se fazer. É o país do faça você mesmo ali, né? A estrutura do lar já é pra gente se virar, né? Então, mas foi um tempo, assim... Foi um tempo importante também, eu vejo, porque a gente ficou muito unido, né? Nós nos unimos em casa e nós nos ajudávamos. Então, mas tem 2 anos, vai fazer 3 anos, se não mais 3 anos, que eu tenho uma pessoa que me ajuda, não diariamente, né? Sim. Mas ela vai a cada 15 dias, é cristã também. Eu tenho a ajuda dela, que é maravilhosa. E a gente vai se adaptando à nossa rotina, né? Não tem jeito. Eu falo que aqui a gente consegue até colocar as crianças para dar esse ar de responsabilidade. Sim. Tipo assim, olha, vamos ajudar, que fica fácil para todo mundo, né? Porque daí mesmo que a gente tenha esse suporte 15-15, mas eu falo que
o nosso tempo ele é bem valioso e precioso no sentido do trabalho. O que a gente vai fazer, igual você desprendeu desse tempo para vir aqui, eu valorizo muito por causa disso, porque eu entendo que o nosso tempo ele tem que ser cronometrado, planejado, intencional. Porque assim, eu tô indo para um business, eu tô indo para o trabalho, tô fazendo coisa, ok, mas por quê? Porque quando a gente chega em casa, a gente sabe que tem outras demandas, tem os filhos, tem outras coisas que antes no Brasil a gente tinha mais folga, vamos dizer assim, quando a gente tem essa rede de apoio, e que aqui acaba que deixa um pouquinho mais pra gente. E é por isso que é importante o casal estar alinhado, a família estar alinhada, né? Porque vai ter que ser... O casamento é parceria, sim, né? Exato. E na América, então, precisa estar muito bem alinhado, sabe? Porque o homem precisa compreender que agora se ele não fazia isso no Brasil, ele vai precisar fazer isso aqui para ajudar a família, exatamente, né? Para somar junto Tem ali, que né? somar. Então é isso, gente. Aqui a gente fala de negócios, fala de família, fala de recomeço, fala de fé, né? Que é muito importante. E a história de Roberta, só para vocês, dentro desse leque que a gente conversou, tem que ter muito estudo, né? E uma linha do que seguir, porque ela já teve essa linha na linhagem ali dos pais para poder chegar aqui e seguir. Então eu falo visão, missão, aquilo que é de valor, o que é negociável, o que não é, né? Tudo isso é importante. E sabe que eu sempre falo o seguinte, né? Além de Deus ter nos conduzido, né? E nos livrado de muitas armadilhas, né? Nós tínhamos um alvo, nós tínhamos um objetivo, né? E vieram e vão vir, gente. Quem chega na América, vão vir propostas, sabe? Vão vir vozes e as pessoas vão te fazer convites. Mas se tu tem claro o teu objetivo, tu olha pro teu alvo e vai. É isso aí. Então, eu e meu marido, nós seguramos um na mão do outro e nós sabíamos onde nós queríamos chegar. E nós não olhamos nem pra direita nem pra esquerda. Nós sabíamos o caminho que nós tínhamos que trilhar. E não existe encurtar caminho. Exatamente. Né? A gente precisa trabalhar, baixar a cabeça, se focar para chegar onde a gente quer. É isso aí. Né? Então, foi assim que a gente foi trilhando esses 7 anos e vai ser assim até o dia que não estivermos mais aqui. É isso aí. Não tem caminho fácil. Aonde tiver caminho fácil, desconfia. Desconfia. Eu sempre falo isso. É isso aí. E sempre procura entender quem são as pessoas que você está dando acesso, né, Roberto? Tipo assim, eu vou colocar meu negócio para ser assessorado ali, ou vou colocar meu processo migratório ali. Procura entender realmente, de fato, quem é essa pessoa, quem são os cases que essa pessoa tem de sucesso, quem são as pessoas que a rodeiam, os resultados dessa pessoa, se o princípio daquela pessoa bate com o seu princípio. Eu acho que tudo isso vai nos blindando, mas isso que você falou é muito importante. Tipo, eu sei o caminho que eu estou trilhando, eu estou aqui com meu esposo, eu sei o que eu vim para fazer, a missão, a visão. Isso é indispensável, porque aí, quando qualquer coisa, obstáculo que acontecer, fala, não, nós estamos firmes aqui, estamos juntos, né? Vamos vencer esse desafio ou aquilo que às vezes a gente aceitou, porque a gente, infelizmente, queira ou não, a gente está sujeito, às vezes, a errar ou cair, né? Mas é levantar a cabeça e seguir, porque eu falo que quem nasceu para dar certo, que tem objetivo, que não desiste, que persiste, e tem Deus no centro, fala que a luz vai brilhar de alguma forma. Exatamente. Não é verdade? É isso aí. Então é isso. Roberto, o que mais você gostaria de deixar aqui hoje para nossos telespectadores de mensagem, não só de business, mas de vida? Eu sou serva de Deus, né? Como eu falei, eu me converti aqui e eu sei que eu tenho um chamado, né? Todo mundo tem um propósito. Ninguém veio a esse mundo sem um propósito. E eu descobri o meu propósito, né? O pastor da minha igreja, ele fala que eu sou uma serva... como que ele fala? Não é fantasiada, mas... não é que eu sou uma advogada. Deus me usa como advogada para chegar e tocar na vida das pessoas, né? E nesse tempo, eu pude, assim, ver a mão de Deus. E eu quero dizer para vocês, não desistam. Confiem nele. Confiem no Senhor. E entreguem para ele. Porque no momento que nós entregamos para ele, a gente faz aquilo que é o ordinário. E Deus faz aquilo que é extraordinário. E nesses 7 anos, eu posso garantir para vocês que eu vi tantas coisas que eu jamais imaginei
que eu nunca sonhei, que eu nunca pensei em viver. E Deus estava ali porque eu entreguei para Ele. Literalmente nas mãos dele. E persevera. Porque a Bíblia fala que nesse mundo nós teríamos aflições. É verdade. Então isso é uma promessa. A gente precisa entender que é uma promessa. Que todo mundo vai passar por aflição. Eu passei, nesses 7 anos, muitas. Nesse meio tempo, meu pai faleceu. Nossa, Eu não pude sair do país porque eu estava em processo. Muitas coisas aconteceram. Precisei fazer cirurgia de emergência aqui. Minha filha... Enfim, muitas coisas aconteceram nesses 7 anos. Então, isso era uma promessa de Deus para nós, que nós teríamos dias difíceis. Mas, no momento que a gente entrega para Ele, no momento que a gente confia nele, a gente consegue passar por essas dificuldades diferente. E não na força do nosso braço. E isso que eu queria deixar de mensagem para as pessoas. Que elas entreguem para Deus. Que Ele vai saber o que fazer. Porque os planos dele são perfeitos. Maravilha. Nossa, que lindo, gente. Ó. Que mensagem maravilhosa, linda, né? E que prazer, né? Poder saber que a pessoa hoje, tipo a Roberta, poder falar que ela se encontrou aqui, né? Nessa parte que eu acho que é tão indispensável a gente ter intimidade com Deus. E aí a gente poder orar, a gente poder entregar a nossa vida para Ele, ter leveza para caminhar. Porque aí a gente faz a nossa parte, mas entende que a melhor parte vem dele, né? Então é isso, falar de negócio, falar de Deus é aqui no HannahCast. E ela deixou a mensagem dela que eu já ia pedir aqui para a gente depois colocar aí para vocês no Instagram, porque aqui a gente tá no YouTube. Mas, Roberta, a gente tem um quadro aqui também, né? Nesses 7 anos, você deve ter conhecido muitas mulheres. E eu queria de você uma referência de uma mulher de excelência, que ela tem um negócio aqui nos Estados Unidos e que você olha para ela e fala assim, essa mulher, ela trabalha, ela tem um negócio e ela faz com excelência. Com certeza tem vários que vai passar na sua cabeça. Meu Deus. Mas a gente precisa de uma para coroar com essa excelência, né? Que eu falo que aqui o HannahCast tem a coroinha ali e ela é intencional. Eu acho que... Eu vou dar o nome de uma cliente. Talvez ela nem saiba o quanto eu admiro, né? Mas a Érica da Amor em Pedaços. Assim, pela história dela, sabe? Nós registramos a marca Sim, Amor em Pedaços. Sim. E pela história de tudo começou. Quando começou aqui, como começou, eu acho que... E até hoje, como ela vem mostrando, assim, no dia a dia ali, no próprio negócio dela, o quanto ela é vencedora, sabe? Exatamente. Então, eu admiro ela por isso. Então, você passa essa coroa da excelência para a Érica. Pra Érica. É isso aí. Conheço a Érica também, é uma pessoa maravilhosa. E o começo dela, eu lembro das fotos lá, porque eu lembro da foto no Facebook, né? Porque ela começou com o carrinho, colocando as coisas lá dentro para vender bolo. Entende que é uma pessoa que Tá aqui muitos anos. E tipo assim... Quantas coisas, né? Posso dar... Tem que ser só uma, né? Vamos lá, amiga. Vamos deixar aí. Outra pessoa que também é cliente minha e eu preciso passar essa coroa pra ela é a Tônia, que começou na sala da casa dela, né? E eu acho que tá abrindo aí a 4ª unidade da clínica. É uma potência na área da beleza verdade. e de empreendedorismo, de cuidado com mulheres. Então a Tônia também tem a minha admiração. Isso aí, ó, Tônia e Érica, o convite já vai ficar pra vocês, tá? Vocês vão receber a coroa, mas o convite pra vir aqui. Olha aí. Sabe que eu tinha um quadro que eu inventei na empresa que se chamava Marcas que Marcam. Olha que legal. E acho que foi na pandemia, não sei, não tô lembrada o ano. Mas se chamava Marcas que Marcam. E eu trouxe clientes pra falar. Exato. A gente fazia lives. E a Tônia foi uma que eu fiz o convite, né? No mês da mulher. E ela falou da trajetória dela. Que legal. Eu não conheço a história dela, eu acompanho ela, mas eu não conheço ali, faz pouco tempo, né? Mas vamos convidá-la para ela contar a história aqui pra gente. Com certeza, vale muito a pena vocês ouvirem a história dela. Maravilha. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso podcast, da história resumida, porque aqui a gente quer conversar muito, mas a gente tenta ser um pouco mais abreviado, né, nesse podcast, da Roberta e da importância, gente, do registro de marca, de você se proteger legalmente aqui nos Estados Unidos
ou fora dos Estados Unidos, né? Porque ela faz a cobertura onde quer que você precisa. E lembrando que a Hannah é parceira, porque a gente precisa ter parceiros que vai atender a sua necessidade, né? Para proteger você também da melhor forma. Não adianta a gente começar um negócio na empolgação, começar achando que, vamos fazer de qualquer jeito. Não, vamos fazer certinho, vamos ter a orientação correta, porque daí o sucesso vem de forma, né, muito mais segura. Com não certeza. É isso, Roberto? É isso mesmo. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz de estar aqui. É sempre um prazer para mim falar sobre propriedade industrial e falar da minha vida. E mais do que isso, falar da transformação que Deus fez a partir do momento que nós botamos os nossos pés aqui. É isso. Muito obrigada. Aí. E se você quer acompanhar a Roberta nas redes sociais dela, a gente vai deixar aqui abaixo. Qual que é o seu arroba, Roberta? O da empresa é dmk.group e o meu pessoal é Roberta M. Minuso. Isso aí, lá ela vai estar compartilhando um pouco da história, os negócios de sucesso. Então não deixe de acompanhar e compartilhar esse canal que está aqui para potencializar o seu negócio e a sua vida, porque são testemunhos e histórias reais que a gente traz aqui. Então beijo e até a próxima.
um negócio na empolgação, começar achando que, vamos fazer de qualquer jeito. Não, vamos fazer certinho, vamos ter a orientação correta, porque daí o sucesso vem de forma, né, muito mais segura. Com não certeza. É isso, Roberta? É isso mesmo. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz de estar aqui. É sempre um prazer para mim falar sobre propriedade industrial e falar da minha vida. E mais do que isso, falar da transformação que Deus fez a partir do momento que nós botamos nossos pés aqui. É isso. Muito obrigada. E se você quer acompanhar a Roberta nas redes sociais dela, a gente vai deixar aqui abaixo. Qual que é o seu arroba, Roberta? O da empresa é dmk.group e o meu pessoal é Roberta M. Minuso. Isso aí, lá ela vai estar compartilhando um pouco da história, os negócios de sucesso. Então não deixe de acompanhar e compartilhar esse canal que está aqui para potencializar o seu negócio e a sua vida, porque são testemunhos e histórias reais que a gente traz aqui. Então, beijo e até a próxima. Fechou!